Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Meu nome é Luciano e eu quero te ajudar a passar no concurso público da Prefeitura de Arujá. Esse é o nosso último vídeo da sequência de direcionamento na Lei 184 com os principais artigos. Antes de continuar, eu já quero agradecer a todos que se inscreveram no canal e dar uma informação para estimular vocês. Dia 1º deste mês, mês de junho, eu fui nomeado para o meu primeiro cargo público. Olha que legal. Enquanto eu estava preparando aqui esse material, eu farei também o concurso de Arujá. Eu fui nomeado, então hoje eu já estou lotado em uma repartição pública, sou funcionário público e faço aí meus votos para que logo isso aconteça com vocês também. Sei que estudar para concurso público é uma tarefa árdua, que dá muito trabalho, mas dá certo. Quem estuda chega lá. Então, meu amigo, eu tenho uma forma de estudar muito direta, direcionada, né? Eu comecei a estudar basicamente, só para você entender, no começo do ano, em janeiro eu comecei a estudar, fiz 4 concursos públicos até agora e já fui nomeado. Num tempo que eu acredito até que recorde, né? Eu fiz a prova em fevereiro, essa prova que eu fui nomeado, e hoje eu já estou até trabalhando, né? Já estou em exercício na, na, no cargo público. Tá bom? Vamos lá, direto, sem perder tempo. Muito obrigado a todos. Artigo 114, nós terminamos no 113. O artigo 114 vai dizer quais são os tipos de licença. É importante que você se atente ao que diz o artigo 114. Contudo, os artigos inferiores vai caracterizar cada um desses incisos do artigo 114, né? Então nós vamos ter um momento que ele vai falar do tratamento para a saúde, da licença para o tratamento da saúde. O que eu aconselho você chegar preparado para a prova? Você tem tempo para ler essa lei? Tá com tempo? Leia cada um destes itens com calma. Dá tempo ainda, essa lei é uma lei muito tranquila de fazer a leitura. Você não tem tempo para fazer a leitura? Chegue pelo menos com estes indicadores que eu te passarei aqui. Eu vou falar de alguns assuntos que são realmente importantes que eu acredito que pode cair na prova. Importante, não troque jamais a leitura da lei por este vídeo. Olha lá como 3 minutos. 1, 2, 3. Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Luciano e eu quero continuar aqui a tratar com vocês dos principais artigos da Lei 184, Estatuto dos Funcionários Públicos de Arujá. Antes, eu só quero agradecer a todos que se inscreveram no canal, que curtiram os vídeos, algumas pessoas que mandaram as suas dúvidas e passar uma informação muito legal para vocês. Esta semana, dia 1º, eu demorei um pouco para fazer esse vídeo, porque dia 1º dessa semana eu assumi o meu primeiro cargo público. Então eu posso dizer para vocês, dá para chegar lá, minha gente. Estudando, você consegue. Eu fiz a prova, eu comecei a estudar para concurso agora e eu já tive essa aprovação num período aí de 6 meses, né? Entre a prova e o momento da nomeação. Assumi essa semana e eu acredito fielmente que você também vai chegar lá, tá bom? Vamos direto. O objetivo é sempre ser o mais objetivo possível. Então, é redundante, mas é isso mesmo. Artigo 114. O artigo 114 vai tratar das licenças. Os incisos vai falar dos tipos de licença. Então, nós temos no inciso 1, licença para tratamento de saúde. No inciso 2, licença por motivo de doença em pessoa da família. Percebe que os dois motivos são de saúde, mas o inciso primeiro para tratamento próprio e o segundo para tratamento de alguém da sua família. O item 3 é aquela regra geral, que é a licença gestante. O item 4, para serviço militar obrigatório, tem algumas características que eu quero tratar com você também. O item 5, para tratamento de interesse particular. Isso pode cair na prova e falar assim, ó, não, é proibido a licença para tratamento de interesse particular. Não, o estatuto tem essa previsão, então você precisa estar muito atento nisso.
O item 6, em caráter especial, como prêmio à assiduidade. Esse item 6 é aquela licença prêmio que a pessoa adquire após 5 anos de efetivo exercício, né? E é um período de 90 dias que a pessoa passa a ter direito de licença remunerada, devidamente remunerada. É realmente um prêmio à assiduidade, né? A pessoa realmente compareceu no serviço, fez ali o seu trabalho. Então, depois de 5 anos, ela recebe essa licença, né? Uma licença prêmio, licença especial. O item 7, para o desempenho de mandato eletivo, é aquela pessoa que foi eleita. E no item 8, a funcionária casada, no caso previsto no artigo 150 deste estatuto. O que eu quero destacar dentre estes itens, o artigo 120 diz assim: o funcionário não poderá permanecer em licença por prazo superior a 2 anos. Então, salvo nos casos previstos no item 4, né, do 114, e nos casos das moléstias previstas no artigo 130. Então, todas as licenças têm como prazo máximo, a regra, o máximo é 2 anos. Contudo, quando se trata de licença para fins de serviço militar obrigatório e do artigo 130, nos casos de moléstia, conforme o artigo 130, pode sim ser superior ao prazo de 2 anos. Então vamos lá, artigo 123. O funcionário em gozo de licença comunicará à autoridade municipal o local onde pode ser encontrado. O artigo 123, ele é bem parecido com o caso de férias. Quando o funcionário entra em férias, ele precisa informar o local onde ele se encontra. No caso de licença é igual. Isso também pode cair em uma das alternativas. Então, do licença para tratamento de saúde, o que eu quero destacar com vocês. Para licença de até 60 dias, a inspeção deverá ser feita por médico oficial. Licença superior a 60 dias, a licença vai depender de inspeção de junta médica. Então você precisa chegar na prova preparado para responder quando se tratar de licença para tratamento de saúde. Se a licença for inferior a 60 dias, inclusive 60, né? 60 para baixo, qualquer médico, um médico oficial, ou se ele não puder, um particular, ele pode ser o responsável por este afastamento. Mas qualquer licença superior a 60 dias, ele vai depender de uma junta médica. Também o artigo 131 será integrar os vencimentos ou remuneração do funcionário licenciado para tratamento de saúde, acidentado em serviço, atacado de doença profissional ou das moléstias indicadas no artigo 130. Então, são esses casos de remuneração integral no caso de licença. Então, vamos lá. Por licença, motivo de doença em pessoa da família, o artigo 132 é só um artigo só, mas o destaque aqui é o parágrafo 2º. A licença de que trata este artigo se dará com 2/3 dos vencimentos ou remuneração pelo prazo de até 1 ano. Ou seja, no caso de licença para tratamento de alguém da sua família, desde que aí o artigo 132 vai dizer quem são essas pessoas, né? O funcionário poderá obter licença por motivo de doença em pessoas de ascendente, descendente e cônjuge, provando, porém, ser indispensável sua assistência pessoal e permanente, e esta não possa ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo. Então tem ali os requisitos e a pessoa poderá receber 2/3 dos vencimentos. Licença a gestante, né? Licença por 4 meses. Licença gestante é uma licença de 4 meses e remuneração integral. E a pessoa pode pedir, no caso a mulher pode pedir, a partir do 8º mês de gestação. Isso que é importante chegar preparado quando se fala da licença gestante. Licença para serviço militar, é o artigo 134 e o 135, mas o parágrafo 3º vai dizer, ó, ao funcionário desincorporado conceder-se-á prazo não excedente a 30 dias para que reassuma o exercício sem perda dos vencimentos ou remuneração. O que é o desincorporado? É a pessoa que prestava o serviço militar obrigatório e ele foi dispensado lá do serviço. Então, a partir do momento da dispensa, ele tem um prazo de 30 dias para voltar ao exercício da função anterior. Dá licença para o tratamento de interesse particular.
Então, o artigo 136 vai dizer, depois de 2 anos de efetivo exercício, não pode pedir a licença para trato de interesse particular antes de 2 anos de efetivo exercício, o funcionário poderá obter a licença, mas a licença para interesse particular é sem vencimento ou remuneração para tratar de interesse particular e o prazo nunca superior a 2 anos. Nós já até tratamos disso no artigo anterior. Então, a licença será negada quando o afastamento do funcionário for inconveniente ao interesse do serviço. Então, entenda que não a autoridade municipal não tem obrigação de te afastar. Ela deve analisar se ela tem condições ali de concluir aqueles trabalhos, aquelas tarefas. Se a sua licença for prejudicar a ordem pública ou alguma coisa do tipo, pode ser que seja adiada essa licença por algum período. Então, o funcionário deverá guardar em exercício a concessão da licença. Pediu a licença para interesse particular? Você deve aguardar em exercício, trabalhando, né? Não pode pedir e já sair. Só poderá ser concedida nova licença depois de decorrido 2 anos da terminação da anterior. Então, você ficou afastado ali pelo período de 2 anos e voltou. Quando você pode pedir uma nova licença? A partir de mais 2 anos de efetivo exercício. Então, concedida a licença, esta não mais poderá ser cassada pela autoridade municipal. Você pediu a licença, a autoridade municipal concedeu, só que de repente ela concedeu no momento e aumentou o número de trabalho. Ela falou, não, vou chamar aquele funcionário novamente. Não pode. Da licença especial. Então, assim, artigo 141. Cada quinquênio de efetivo exercício, quinquênio são 5 anos de trabalho, o funcionário gozará de licença especial de 90 dias corridos, com todos os direitos e vantagens de seu cargo efetivo, uma vez requerida. É simples assim, licença especial, você terá direito a 90 dias corridos, você poderá receber a cada 5 anos de efetivo exercício, tá bom? Vamos seguindo, né? O objetivo é trazer para você o que é mais importante da Lei 184. O artigo 142 diz: a pedido do funcionário, a licença especial poderá ser gozada em 3 parcelas não inferiores a 30 dias. Então, entenda assim: se você completou o primeiro quinquênio, tem direito à sua licença especial, você pode parcelar ela, você pode gozar desse direito em 3 parcelas não inferiores a 30 dias. Então, a sua licença especial pode ser gozada aí em 3 períodos distintos de 30 dias, ao invés de ficar os 90 dias direto, né? Então, artigo 144, o funcionário guardará em exercício a concessão da licença especial. É igual para interesse particular, você pede a licença, aqui a sua licença especial, e precisa aguardar em exercício até que a autoridade municipal conceda esse direito. Artigo 146. A licença especial, se assim optar o funcionário, e mediante requerimento, poderá ser convertida em dinheiro. Eu tenho direito a 90 dias, mas eu estou precisando de dinheiro. Você pode sim pedir a conversão destes valores que caiam na sua conta e você continue recebendo seus valores lá, tá bom? Da licença funcionária casada, isso aqui é muito simples também. A funcionária casada terá direito à licença sem vencimento ou remuneração pelo prazo máximo de 2 anos, quando o marido, funcionário civil ou militar, for mandado servir ex officio, ou seja, não foi a pedido. Ex officio quer dizer que a autoridade municipal que ele está subordinada determinou que ele fizesse aquilo em outro ponto do território nacional ou no estrangeiro. Percebe que essa licença funcionária casada, ela tem uma característica da licença para interesses particulares. Tem a mesma regra, no máximo 2 anos, é sem remuneração, sem vencimento. Ela tem essa característica também. Então, tanto a funcionária casada, que tem o seu esposo, funcionário civil ou militar, que é enviado para território outro local em território nacional ou no estrangeiro, ela tem esse direito também. Bom, o artigo 151 é importante que você saiba este rol, o que cai, né? Além dos vencimentos ou remuneração. Então, além do vencimento e remuneração, o funcionário terá direito às seguintes vantagens: abono anual, que terá como teto o salário percebido pelo funcionário.
diárias, auxílio para a diferença de caixa, salário família, auxílio doença, gratificações e auxílio maternidade. Aqui no item 153 é importante, isso aqui tem uma grande chance de cair na prova, porque ele traz conceito do que é vencimento. Então, o que é vencimento? Vencimento é a retribuição pelo efetivo exercício do cargo correspondente ao padrão fixado em lei. Lá atrás, nós vimos que o cargo público é aquele que ele é criado por lei em quantidade certa e com valor, deve ter ali já fixado em lei o valor da remuneração, quanto que aquele funcionário ele vai receber. Então, vencimento é esse valor que a lei está dizendo, que a lei fixou. O artigo 154 vai dizer que remuneração é este valor fixado em lei. Então, vencimento é o valor que a lei fixou. A remuneração é o vencimento mais vantagens pessoais de que é titular. Então, a remuneração é o composto completo, né, do seu ordenado, de quanto que você vai receber. Além dos vencimentos que a lei determinou, outras vantagens que você seja titular. É importante essa distinção para a sua prova. Artigo 161, é importante saber que a lei tem isso. Ponto é o registro pelo qual se verificarão diariamente a entrada e saída do funcionário. Basicamente, isso daqui, até quem não leu, tem grande chance, se cair na prova, acertar. Abono anual, artigo 163. No mês de dezembro de cada ano, todo funcionário ativo ou inativo será paga uma gratificação salarial de conformidade com o artigo 151, inciso 1º deste estatuto, independentemente dos vencimentos ou remuneração a que fizer jus. Ou seja, aqui se equipara na CLT ao 13º. Para você ter uma ideia, o abono anual, ele tem essa equiparação, né, ao 13º, contudo, na lei os estatutos dos funcionários públicos, como é regido por lei específica, aqui o nome que se dá a esse 13º é abono anual. Então, ele poderá ser dividido em duas parcelas anuais, né? Caso a prefeitura, a municipalidade tenha disponibilidade de antecipar uma parte desse valor, ela tem esse valor em caixa, ela pode desafogar aí a folha de dezembro e antecipar aí em duas ou mais parcelas. Das diárias. O que é as diárias? Como nós percebemos lá, tem as diárias. Diária nada mais é do que você receber uma indenização para as despesas que você tenha com alimentação e pousada quando você fizer algum tipo de viagem a serviço. Então, essa são as diárias, né? Você saiu, vai precisar fazer um serviço em outro município, em outro estado, e você vai ter gasto com hotéis, com pousada, com alimentação. Das diárias, basicamente está falando sobre isso. Vamos direto agora, salário família tem grande chance de cair porque está na lei, contudo está um pouco ultrapassado, né? Então, o salário família será concedido ao funcionário ativo ou inativo. Então, tanto ativo quanto inativo faz jus ao salário família. Então, quem são os beneficiários? Que tipo de família, qual a composição da sua família para ter direito, né, a esse salário família, a esse benefício? Que eu já adianto para você que é uma cota de 5% por filho. Então já precisa entender isso. É 5% do salário mínimo local. O salário família não é com base no seu salário, é com base no salário mínimo local. Isso está no artigo 167. Mas por filho menor de 14 anos. Por cada filho menor de 14 anos, 5% do salário mínimo local. Por filho inválido, aí é independente de idade, não tem idade. Desde que o filho tenha ali comprovada alguma situação de invalidez, a pessoa faz jus ao salário família deste filho, independente de idade, a 5% sobre o salário mínimo local. O item 3, por filha solteira sem economia própria. Percebe que este item também, filha solteira sem economia própria, não está falando de idade. Então você precisa chegar na prova sabendo o que tem na sua lei. A filha solteira não tem economia própria, independente da idade, a lei garante esse 5% para ela. O item 4, por filho estudante
que frequentar curso secundário ou superior, ou seja, tem mais de 14 anos, mas ele está concluindo ali o ensino médio, secundário, né, ou superior. Em estabelecimento pode ser oficial, particular. E a diferença aqui é que ele não pode exercer atividade lucrativa e até a idade de 24 anos, desde que estudante até 24 anos, se ele não exercer a atividade lucrativa. Por fim, o artigo 167 eu já comentei com vocês, que é 5% do salário mínimo local. O cálculo é por filho, então cada filho dá o direito a 5% do salário mínimo local. Do auxílio doença. Após 12 meses consecutivos de licença para tratamento de saúde, licença para tratamento de saúde tem as suas regras, mas em consequência das doenças previstas neste estatuto, o funcionário terá direito a 1 mês de vencimento ou remuneração a título de auxílio doença. Percebe que esse auxílio doença não tem nada a ver com o auxílio doença do INSS. Percebe que aqui é uma espécie de 13º também quando o funcionário está afastado para licença de tratamento de saúde, desde que seja das doenças previstas neste estatuto. Então, auxílio doença para a lei 184 é uma espécie de benefício após 12 meses consecutivos de licença de tratamento de saúde. Ok? Vamos lá. Artigo das disponibilidades. Aqui é outra parte muito importante. Extinguindo-se o cargo, o funcionário estável ficará em disponibilidade, com provento igual aos vencimentos ou remuneração até seu obrigatório aproveitamento em outro cargo de natureza e vencimentos compatível com o que ocupava. Ou seja, você está concorrendo ao seu concurso, à sua vaga, logo você será nomeado, mas imagina que com o avanço tecnológico, o seu cargo seja extinto. Nós sabemos que muito em breve as máquinas farão o trabalho dos humanos, infelizmente. Mas o seu cargo será extinto, ou pode ser que não, mas seu cargo sendo extinto, você ficará em disponibilidade, de stand-by. Você vai ficar ali no cantinho até que haja um cargo com natureza e vencimento compatível com o seu, para que você seja aproveitado, ou seja, reaproveitado, né? Você agora está em disponibilidade, em stand-by, aguardando, mas recebendo os seus vencimentos ou remuneração. E quando houver um cargo compatível com seus vencimentos e com o que você fazia, surgiu uma vaga, tem alguém em disponibilidade que preenche os requisitos, você vai ser colocado lá e o nome disso é disponibilidade, você é colocado em disponibilidade, e quando do retorno é o seu aproveitamento. Isso também pode cair na sua prova. Da aposentadoria, que é importante aqui, invalidez, claro, a pessoa não tem mais condições de exercer a atividade, ela pode ser aposentada por invalidez, e a lei vai dizer compulsoriamente a todos aos 70 anos, a lei, o Estatuto de Arujá impõe a aposentadoria compulsória aos 70 anos de idade, dependente de qualquer ato da autoridade municipal. Fez 70 anos, não precisa ir no outro dia, você já está aposentado. E voluntariamente, a pessoa pode se aposentar voluntariamente, desde que, se o homem completou 30 anos de serviço, ou 35 anos no caso masculino, e 30 anos de serviço no caso feminino. O parágrafo 2º, ele vai dizer, do artigo 201, será aposentado o funcionário que depois de 24 meses de licença para tratamento de saúde for considerado inválido para o serviço público. São 24 meses tratando e não chegou ali, não resolveu, ele continua ainda sendo considerado inapto para o serviço, ele é colocado ali então em aposentadoria, ele é aposentado, só que essa aposentadoria pode ser revista há muito tempo, né? Enquanto perdurar ali, até que ele complete ali de fato os 35 anos para converter essa aposentadoria para aposentadoria voluntária, ou ele faça 70 anos e seja aposentado compulsoriamente, desde que ele volte. Mas o que é importante que você saiba, são 24 meses de licença para tratamento de saúde, e depois desses 24 horas, se você for considerado inválido,
você pode se aposentar. Então, basicamente, é isso que eu queria tratar com vocês. No artigo 204, na aposentadoria compulsória, aos 70 anos de idade, o provento será proporcional ao tempo de serviço na razão de 1,35 avos por ano. A gente sabe que alguma pessoa que está até acompanhando aqui pode ter aí, acima. Deixa o seu comentário se você tem aí, dependendo da sua idade. Se você quer compartilhar também, se você tem 45 anos ou mais, né? 45 anos, se você tem 50 anos. Dependendo da sua idade, você não vai conseguir bater. Quando você fizer 70 anos, você ainda não vai ter completado os 35 no caso masculino, ou 30 anos no caso feminino. Uma mulher com 40 anos, né? Na flor da idade, que tá aí se desafiando em passar nessa prova, falando, ó, 40, 50 anos, seja o cargo que for, você vai fazer 70 anos e não vai ter. Vai estar na casca. Se você tem 40 anos, vai bater certinho os 30 anos. Mas se você tem 50, são 20 anos de serviço e aos 70 você será aposentado. Quanto que você vai receber? A lei vai dizer que para cada ano trabalhado, você terá direito a uma cota, né? A uma cota na proporção desses 35 anos que deveriam ser trabalhados, tá bom? Então, vai fazer essa divisão, feita a divisão, você sabe o valor. Se trabalhou 20 anos, então você vai ter 20 de 35, né? Essa é a proporção de 35 avos. Então, parágrafo único. O provento da aposentadoria não será superior aos vencimentos ou remuneração, então ninguém vai aposentar com mais do que recebia. E nem com valor inferior a 1/3. Imagina também que você tem aí 65 anos e está concorrendo para essa prova, está tentando fazer essa prova. Essa ou qualquer outra, alguém vai falar, mas nós não seremos CLT. Claro, nesse concurso vai aplicar as regras da CLT, mas você precisa entender da lei 184, né? A banca, a municipalidade realmente trouxe essa questão que nós precisamos aí trabalhar com algo que nem seremos sujeitos a ele, mas nós precisamos entender da lei 184. Não quer dizer que isso vai aplicar a você, mas eu coloco você como exemplo, tá bom, meu amigo? Então, ó, não será superior ao que você vence. A aposentadoria jamais será superior ao que você vence. Contudo, se a pessoa tem 65 anos, ela vai trabalhar só 5 anos até completar os 70. E quanto que ela vai receber? Jamais, em hipótese alguma, a 1/3 do valor que você recebe. Você recebe, enquanto trabalhando, se você recebe 3.000, você não vai receber menos que 1.000, só para ficar fácil a conta. Se você recebe 9.000, não vai receber menos do que 3.000, tá bom? Cálculo não vai cair na sua prova, vai cair como está na lei, e é isso que você precisa chegar lá bem preparado. Então, outra parte importantíssima, o artigo 210, são deveres do funcionário. Deveres é algo que as bancas adoram. Deveres e proibições são duas coisas que as bancas adoram cobrar. Então, é dever assiduidade, ou seja, você ser presente, não ser uma pessoa que falta ao serviço. Só que a assiduidade, você pode ser uma pessoa que não falta, mas não mantém uma pontualidade. Isso também é colocado na lei como um dever, você ser pontual. Discrição. Discrição é você ser uma pessoa reservada. A gente vai perceber que a lei ela impede que você seja uma pessoa que fale para as pessoas de alguns segredos que você tomou conhecimento por causa do cargo, que você compartilhe de algumas informações. E para isso é necessário essa discrição. A urbanidade, que é o bom trato, que é você ser uma pessoa cordial, você ser uma pessoa amigável, uma pessoa que consegue se relacionar. A lealdade às instituições constitucionais e administrativas a que servir, ou seja, se você trabalha para a municipalidade, como ser uma pessoa que trabalha para o município de Arujá e não é leal, né? E fica passando informações para outro município de situações, ou eu como advogado posso falar, você
é advogado da sua municipalidade, se você passou no concurso para advogado da sua municipalidade e começa a pegar clientes, a captar clientes para processar a própria municipalidade. Isso é uma infidelidade. Isso, você deixou de ser leal à sua instituição, à administrativa que você serve. Então, o item 6, observâncias CANs, ó, os termos realmente antigo, né? Uma lei antiga, observâncias CANs, normas legais e regulares. Aqui nada mais é do que o princípio da legalidade. Você precisa observar o que a lei determina para o seu cargo, para a sua função, para você como agente público. Então você precisa ser pautado pela legalidade. Tem uma regra no direito administrativo, um princípio, né? Que o particular, para você entender, o particular, eu e você, na nossa vida civil, no nosso dia a dia, a gente pode fazer qualquer coisa que a lei não proíba. Então, nós estamos autorizados a fazer qualquer coisa que a lei não nos proíba. Como órgãos públicos, agentes públicos, entes públicos, qualquer pessoa jurídica, entidade, elas só podem fazer, desde que pública, elas só podem fazer o que a lei diz que ela deve fazer. Como agente público, você não pode fazer nada conforme a sua vontade. A lei deve determinar os seus atos, a sua competência, o que o seu cargo deve fazer. Tudo deve ter previsão legal. Então, quando sai dessa margem da legalidade, você está desobedecendo um dos deveres do funcionário público, e aí tem as diversas consequências, desde crimes a algumas outras sanções administrativas também que pode ocorrer. Tá bom? Eu queria destacar com vocês basicamente estes, no item dos deveres e das proibições. Ao funcionário público é proibido. Então, eu queria destacar com vocês o item 2, retirar sem prévia autorização da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição. Você não pode tirar nada da repartição desde que não tenha autorização. E valer-se do cargo para lograr proveito pessoal em detrimento da dignidade da função. Imagina você que como agente público, está trabalhando no seu ambiente de trabalho e você percebe ali uma forma de ganhar dinheiro de uma outra forma. Não pode, é extremamente proibido. E o item 10 é cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de cargo que lhe competir a seus subordinados. Olha lá, competir tanto a você quanto aos seus subordinados. Imagina você que está cheio de trabalho nesse regime home office, que é uma novidade aí que acontece com muitas das vezes. A questão de pandemia trouxe muito isso. E lá na sua casa você começa a pedir, ó, pro seu filho, ó, faça isso para mim, para sua esposa, faça isso para mim, me ajuda no trabalho. Vocês não me ajudam no trabalho. Não, é realmente proibido que você peça para alguém que seja estranho à repartição fazer qualquer coisa que diz respeito ao seu desempenho, ao que você deveria fazer ou aos seus funcionários. Das penalidades, artigo 217, indo para a parte final, artigo 217. São penalidades, decora, meu, tem que decorar. Item 1, advertência. Item 2, repressão. Item 3, multa. Item 4, suspensão. Item 5, destituição de função. Item 6, demissão. Item 7, cassação de aposentadoria e disponibilidade. O que é importante que você aqui, talvez o termo que você menos conhece, é o repressão, né? Falando de repressão, a gente pensa em alguém vindo com um cacetete e te batendo. Ah, tô sendo reprimido. Não. Repressão, neste caso, é uma espécie de advertência formal que ela consta, primeiro, ela deve ser assinada tanto pela autoridade quanto pelo próprio funcionário, a repressão, e a repressão ela é por escrito. A advertência ela pode ser ali verbal simplesmente. A repressão pensa num documento que ele é assinado, que tem ali ambos assinam, ambos é uma forma como eu utilizei a palavra forma, mas é uma advertência formal, que realmente vai constar do seu registro depois,
A repressão é isso. Aí multa, suspensão, vai ter os limites de tempo, destituição de função e demissão. Demissão aqui a gente pode colocar como o caso mais grave de todos, né? A pessoa, por causa de algumas coisas que ela comete, ela pode ser demitida. E o 7 também é muito importante, cassação de aposentadoria e disponibilidade. A pessoa está em disponibilidade ou foi até aposentado, percebe que pode haver a cassação dessa aposentadoria e disponibilidade de acordo com alguns itens. E aí, esse que é o importante, né? Quem vai chegar bem preparado fez a leitura toda da lei, sabe aquilo que eu estou dizendo e eu só estou destacando algumas coisas. Mas percebe que os próximos artigos vai falar de to, vai dar detalhe de cada uma desse tipo de punição, né? Cada uma dessas penalidades. Aqui vai ser uma forma mais criteriosa, mais cuidadosa de falar de cada uma delas. O que eu quero tratar com vocês agora é essa parte a mais burocrática. Eu não acredito que vai cair na sua prova. É importante que você tenha feito a leitura. Faça a leitura, pelo amor de Deus, leia. Mas a chance de cair na sua prova realmente não é tão grande. Mas indo para as disposições gerais, parte final já, o artigo 256, ele vai dizer o dia 28 de outubro. Meu amigo, você precisa saber que o dia do funcionário do servidor público é o dia 28 de outubro e é ponto facultativo. Pronto, é isso que você precisa saber do artigo 256. Artigo 259. Contar-se-ão por dias corridos os prazos previstos neste estatuto. Então, se falou de prazo, é dia corrido, não é dia útil. Sempre dia corrido. O parágrafo único aqui é mais da questões jurídicas. Eu acredito que nem cairá na sua prova. Basicamente é isso. Eu agradeço a todos. Boa sorte. Estamos chegando aí no dia da prova. Eu acredito que em relação à Lei 184 você vai gabaritar. Você está muito bem preparado. Ainda dá tempo de fazer as suas revisões, fazer algumas anotações, mas acredito que encerramos com qualidade e com louvor essa etapa. Qual que é o nosso próximo passo? Eu fiz aqui algumas questões e eu quero respondê-las com você. Aqui vai ser direcionado mesmo. Eu quero tratar com vocês algumas questões que farão que você chegue realmente muito bem preparado para essa prova, tá bom? Um abraço a todos. Curta, se inscreva no canal e fiquem com Deus.